E se Jesus tivesse internet? A verdade que poderia te tornar milionário. Como seria se tivesse internet no tempo de Jesus? Imagine se Jesus tivesse acesso à internet. Imagine se ele pudesse compartilhar suas mensagens de sabedoria, transformação e milagres para milhões instantaneamente. O que ele nos ensinaria sobre prosperidade, riqueza e abundância? Hoje vamos descobrir juntos como seria essa conexão e, mais importante, como podemos aplicar esses ensinamentos para mudar nossa mente, nosso coração e nossa vida financeira. Jesus nos mostraria que a verdadeira riqueza começa dentro de nós. Não depende do que temos, mas do que acreditamos ser possível. Ele nos lembraria que a abundância não está na quantidade de bens, mas na fé que multiplicamos em nosso coração. Se ele estivesse nas redes, diria: você já tem o suficiente para começar. Não espere pelo muito, pois o pouco, quando usado com fé e gratidão, multiplica-se além do que imagina. Ele ensinaria que o sucesso não é sorte, mas resultado de uma mente que confia no invisível e age com coragem. Que a fé não é só para orações, mas para cada passo que damos em direção aos nossos sonhos, mesmo quando o caminho parece incerto. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, ele diria, incentivando você a agir mesmo antes de ver o resultado. Jesus mostraria que a transformação da mente é o primeiro passo para manifestar a abundância, que cultivar pensamentos de prosperidade, substituir crenças limitantes por declarações poderosas, é tão importante quanto trabalhar duro. Renove sua mente, ele ensinaria, e verá seu mundo mudar. E claro, ele falaria do poder da generosidade, de como dar, não por obrigação, mas por consciência de que a vida é um fluxo, abre as portas para receber mais. Mais bem-aventurado é dar do que receber, seria seu lema viral. Porque a mente milionária sabe que o dinheiro e o sucesso se multiplicam quando você compartilha com alegria. Jesus destacaria também a persistência como chave da prosperidade. Ele diria que não importa quantas vezes você caia, mas sim quantas vezes você se levanta. Que a abundância é para aqueles que não desistem diante dos desafios, mas que permanecem firmes, com foco e determinação. E no meio disso tudo, ele nos lembraria que o milagre começa no olhar de gratidão, reconhecer o pouco que temos, honrá-lo e usá-lo com excelência. Porque a abundância externa é reflexo da abundância interna. No fim, ele nos convidaria a uma mudança profunda, transformar nossa identidade, acreditar que somos merecedores de riqueza e agir como se a prosperidade já fosse nossa realidade. Que a verdadeira abundância é uma jornada de fé, coragem e atitude, e que o universo está pronto para conspirar a favor de quem decide mudar. Jesus na internet seria o maior influenciador da mente milionária, espalhando a mensagem de que o poder está em cada um de nós, na fé, na gratidão, na ação e na generosidade, porque a riqueza começa na mente e floresce na alma. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative todas as notificações para ser avisado assim que sair novos vídeos. Peço que deixe seu like e também compartilhe com seus amigos, para que eles também tenham a oportunidade de transformarem suas vidas, assim como você terá a partir de agora. Então vamos para o vídeo de hoje e bom estudo. Se Jesus tivesse internet, ele não perderia tempo rolando feed. Enquanto muitos vivem presos em distrações digitais, Jesus usaria a internet para transformar vidas. E você, está usando sua conexão para crescer ou apenas para se distrair? Reflexão. Riqueza começa pela direção do seu foco. Mude o que consome, mude o que constrói. Imagine Jesus hoje, em pleno século XXI, sentado numa montanha, mas com um notebook no colo. Com acesso à internet, ele teria o mundo inteiro na palma da mão.
E mesmo assim, não desperdiçaria um segundo com distrações vazias. Ele não estaria perdendo horas rolando o feed, comparando sua vida com a de outros, nem alimentando ansiedade com o sucesso alheio. Ele saberia exatamente o que veio fazer. Ele usaria cada clique como um gesto de propósito, cada post como uma semente, cada palavra como um código de despertar. Enquanto muitos hoje vivem hipnotizados, anestesiados por vídeos curtos e dopaminas baratas, Jesus nos mostraria o verdadeiro uso da tecnologia, transformar mentes, tocar almas e mover multidões. E essa é a primeira lição. A internet é neutra. O que você faz com ela é o que revela sua mente. A mesma tela pode ser sua prisão ou sua ponte para a liberdade. Pode ser onde você se perde ou onde você se encontra. A pergunta é simples, mas poderosa. Você está usando sua conexão para crescer ou para se distrair? Porque enquanto você desperdiça seu maior ativo, o tempo, alguém está usando as mesmas ferramentas para criar riqueza, propósito e legado. E a diferença não está no algoritmo, está na atitude. Uma mente milionária começa com domínio pessoal. Com foco, com intenção. É parar de consumir tudo e começar a construir algo. É parar de rolar o dedo e começar a mover a vida. Jesus não estaria procurando entretenimento, ele estaria criando transformação. E talvez o primeiro passo da sua virada financeira, emocional e espiritual seja esse: parar de fugir da sua missão e começar a encarar o seu chamado. Jesus estaria online, sim, mas não para se distrair. Ele estaria online para despertar. Ele usaria a internet para plantar ideias de abundância. Jesus não multiplicou peixes apenas para alimentar corpos. Ele ativava a fé de multiplicação. Se ele tivesse o Wi-Fi, cada post seria uma semente de abundância. Mentalidade milionária começa com sementes invisíveis, palavras, ideias, decisões. Se Jesus estivesse aqui hoje, com acesso ao Instagram, ao YouTube, ao TikTok, ele não postaria para entreter. Ele postaria para libertar. Suas palavras não seriam legendas rasas, seriam códigos, chaves que destravam mentes travadas pela escassez. Ele não multiplicaria apenas peixes e pães, multiplicaria a consciência da abundância, porque a verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na mente. E a primeira coisa que Jesus faria seria semear uma nova visão. Você não é vítima do mundo. Você é co-criador com Deus. Tudo aquilo que você acredita, sente e imagina se transforma, e Ele faria você lembrar disso. Talvez com uma frase simples num post: tudo que o Pai tem é teu. Mas essa frase carregaria um impacto espiritual tão forte que, se você deixasse cair no coração, ela mudaria sua vida. Jesus não ensinava a escassez. Ele não exaltava o sofrimento como virtude. Ele exaltava a fé como motor da transformação. Ele andava com pescadores e os tornava líderes. Andava com rejeitados e os tornava referências. Porque ele sabia: onde há uma mente fértil, há campo para milagres. E aqui está a verdade que muitos escondem. Você não precisa de mais sorte, precisa de mais visão. Você não precisa de mais dinheiro. Precisa primeiro de uma mente que saiba multiplicar o que já tem. Jesus falaria isso com clareza. Seja fiel no pouco e o muito virá. E não é sobre religião. É sobre código de prosperidade. É sobre entender que você já tem o que precisa para começar. A mente milionária é aquela que planta ideias grandes, mesmo quando o solo parece pequeno. E isso Jesus faria como ninguém. Se Jesus tivesse acesso à internet, não usaria os stories para ostentar conquistas, nem os vídeos para buscar validação. Ele usaria cada plataforma como um campo fértil. Suas palavras seriam sementes, suas frases, ativadores de consciência.
Ele não falaria sobre religião institucionalizada. Falaria sobre reinos, reinos invisíveis que começam dentro da mente. Ele não diria, acredite em mim e tudo vai mudar. Ele diria, transforme sua mente e tudo ao redor mudará como reflexo. Jesus multiplicava pão e peixe, sim. Mas o milagre não estava no alimento. Estava no código oculto por trás. Deus não lida com falta. Deus lida com transbordo. E Jesus mostrava isso com atos. Ele não dava apenas o necessário, ele dava o mais que o necessário para provar uma verdade eterna. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para transbordar. Ele ensinaria sem dúvida que não há virtude na escassez. Não há glória em viver limitado, endividado, pequeno, com medo do amanhã. Isso não é humildade. Isso é programação mental herdada de um sistema que quer te manter controlado. E Jesus, se estivesse online hoje, falaria direto ao seu coração. Você pode ter uma vida de prosperidade. Pode sim viver com riqueza. Pode sim ter negócios prósperos, casas, viagens, liberdade financeira. Desde que entenda uma coisa, a verdadeira riqueza começa dentro. E ele diria isso olhando nos seus olhos, ou talvez através de um vídeo de 60 segundos, mas com uma voz que faria o chão tremer. Porque a presença dele não vem só de palavras, vem de autoridade, autoridade espiritual. Ele te faria lembrar, você é filho de um Deus que criou o universo, então por que se contenta com migalhas? A grande revolução que Jesus faria hoje não seria só espiritual, seria mental, emocional, financeira e social. Ele viraria mesas, quebraria crenças limitantes e anunciaria: o reino de Deus está em você, e isso inclui abundância. E talvez, só talvez, você está ouvindo essa mensagem agora porque já está pronto para lembrar quem você é. Você não nasceu para se esconder, não nasceu para contar moedas, não nasceu para ter medo do boleto. Você nasceu para impactar, multiplicar, governar. E Jesus usaria a internet hoje para te lembrar disso. A sua nova realidade começa no momento em que você muda sua mentalidade. Essa é a porta da abundância e ela está escancarada, basta atravessar. Jesus viralizaria, mas seria cancelado também. A verdade incomoda, a mente pobre rejeita o novo. Se você quiser romper com a escassez, precisa aprender a suportar críticas. Até Jesus foi rejeitado, mas nunca parou. Quem quer riqueza precisa mais coragem do que likes. Ele viralizaria a mensagem: tudo que o Pai tem é teu. Tudo que o Pai tem é teu. Se Jesus vivesse na era digital, ele não precisaria de campanhas pagas ou estratégias de engajamento. Bastaria abrir a boca, ou melhor, postar uma única frase, e a internet explodiria, porque não seriam palavras comuns, seriam verdades eternas, palavras que carregam energia, palavras que ativam, palavras que lembram quem você realmente é. Imagine abrir seu celular pela manhã e se deparar com um vídeo dele dizendo: tudo que o Pai tem é teu. Essa frase simples, num vídeo de 15 segundos, teria o poder de quebrar séculos de crenças limitantes. Porque ela não é apenas uma afirmação espiritual, é um decreto de identidade, um lembrete de herança. Você não está aqui como um servo pedindo migalhas, está como um herdeiro diante de um banquete. E essa mudança de identidade é o que transforma pobreza em prosperidade, medo em fé, falta em plenitude. Jesus não viralizaria por polêmica, mas por revelação. Ele faria multidões acordarem com a verdade de que não falta nada. O universo não é um sistema de escassez, é um campo de possibilidades. E o acesso a esse campo não é privilégio dos poucos, é direito dos despertos. Ele diria: se você crê, já é seu. Mas não é o crer religioso, é o crer vibracional, é sentir como verdadeiro, é assumir a posição de filho, de criador, de participante do reino.
Porque a mente, que ainda se vê como pobre, inferior, culpada ou pequena, não consegue receber o que já é seu por direito divino. Jesus viralizaria a consciência da abundância, porque ele nunca pregou a miséria como virtude. Ele não glorificava a falta, ele glorificava a fé que move montanhas, e cada vídeo dele seria um código, um desbloqueio, uma ativação. E aqui está o desafio que ele faria a você agora. Você consegue olhar para a sua vida e dizer: tudo que o Pai tem é meu? Se a resposta for ainda não, não é porque não é verdade, é porque você ainda está pensando como servo e não como filho. Essa é a revolução da mente milionária. Parar de pedir como quem implora e começar a viver como quem herda. Porque o que você busca lá fora já existe dentro de você. Os milagres seriam reels, mas a fé seria offline. A geração que mais vê milagres no digital é a que menos acredita no invisível. E isso é um fato. Quer viver o extraordinário? Você precisa crer antes de ver. A mente milionária acredita antes de ter. Visualiza antes de realizar. Jesus atrairia multidões online com a mensagem: a tua fé te curou. E isso incluiria cura financeira. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, com acesso à tecnologia, não seriam apenas os doentes físicos que buscariam sua presença. Seriam também os endividados, os quebrados emocionalmente, os falidos espiritualmente. Pessoas com a alma cansada de lutar por dinheiro, carregando o peso da escassez como uma cruz invisível. E ele, com a mesma serenidade de 2000 anos atrás, diria olhando para a câmera: a tua fé te curou. E nesse instante, algo dentro de milhares de pessoas quebraria. Não a conta bancária, não o boleto, mas o padrão mental de escravidão financeira. Porque Jesus sabia que a fé é a chave que reprograma realidades. Não é uma fé vazia, ritualística, mas uma fé que vibra, que vê antes de ver, que sente antes de ter. Ele mostraria que a verdadeira cura começa quando você muda a forma como se enxerga diante do impossível. Quantas pessoas hoje vivem como a mulher do fluxo de sangue? Tentaram de tudo: cursos, livros, mentores, dívidas e mais dívidas. E ainda assim continuam vazias, buscando do lado de fora o que só pode ser ativado por dentro. E Jesus, com uma simples frase: a tua fé te curou, mostraria que não é sobre mais esforço, é sobre mais consciência. Imagine uma live dele, onde alguém comenta: estou desempregado, endividado e desesperado. E ele responde: você está curado. Agora haja como quem já é próspero. Caminhe como quem já tem. Declare como quem já possui. Porque se a sua mente muda, sua realidade obedece. Essa é a cura que Jesus traria hoje. Libertação da mentalidade de escravo. Libertação da dependência. Libertação do medo do dinheiro. Porque fé não é só para ir ao céu. Fé é para manifestar o céu na terra. Fé é para viver com propósito, com prosperidade, com coragem de criar. E sabe o que ele exigiria em troca? Apenas isso: vai e não volte mais ao pensamento antigo, porque não adianta ser curado se você continua voltando às crenças que te mantinham doente. A mente que cria o problema não é a mente que cria a solução. Jesus curaria a escassez como quem cura uma cegueira, porque no fim ambas são formas de não enxergar. Jesus não venderia cursos, mas libertaria mentalidades. O verdadeiro mestre não forma seguidores, mas líderes. Jesus ativaria sua identidade de poder. Ele diria: você é filho do Criador. Tudo o que é dele é seu por herança. Riqueza começa com identidade. Você é abundância ou escassez com pernas. Ele usaria parábolas como vídeos virais para ensinar os códigos da riqueza interior. Jesus sempre falou por parábolas. Histórias simples, com lições profundas. Ele sabia que a mente humana não é transformada por regras, mas por imagens, metáforas, significados ocultos que se revelam no tempo certo. Se vivesse hoje, ele seria um mestre dos reels, dos cortes curtos com impacto longo.
Um vídeo de 30 segundos com uma parábola moderna seria suficiente para virar milhões de chaves ao redor do mundo. Imagine, por exemplo, uma parábola contada assim: o reino de Deus é como um homem que recebeu um talento e o enterrou por medo de perder. Ao final, nada colheu. Mas outro homem recebeu o mesmo talento, investiu, multiplicou, e o Senhor lhe deu ainda mais. Porque quem arrisca com fé, colhe com abundância, mas quem esconde o dom vive na escassez. Essa história simples carregaria uma verdade explosiva. O medo de perder é o que te impede de prosperar. A mentalidade de escassez enterra oportunidades, paralisa talentos, atrasa riquezas. Jesus faria você enxergar que Deus nunca te deu algo pequeno. Te deu um potencial que precisa ser ativado, não escondido. Ele usaria linguagem atual. Talvez contasse parábolas sobre dois empreendedores. Um que vendeu por necessidade e outro que vendeu com propósito. Um que vivia contando os centavos, o outro que confiava no fluxo e recebia em dobro. E o segredo não estava na estratégia, mas no espírito, porque você só manifesta o que vibra, e você só vibra o que crê. As parábolas de Jesus hoje ensinariam os códigos da mente milionária, com um poder de viralização maior do que qualquer dancinha ou polêmica, porque seriam histórias que falam diretamente à alma, que ativam coragem, visão, fé, que fazem você pensar: o que eu estou enterrando por medo que poderia me fazer prosperar se eu colocasse para jogo? Ele não ensinaria sobre dinheiro diretamente, ensinaria sobre identidade. Porque quando você sabe quem é, o dinheiro vem por consequência. Prosperidade é uma expressão natural de quem está alinhado com sua missão e conectado com a fonte. E talvez essa seja a sua parábola de hoje. Você recebeu talentos, está escondendo ou multiplicando. Jesus não venderia cursos, mas libertaria mentalidades. O verdadeiro mestre não forma seguidores, mas líderes. Jesus ativaria sua identidade de poder. Ele diria: você é filho do Criador. Tudo o que é dele é seu por herança. Riqueza começa com identidade. Você é abundância ou escassez com pernas. Ele usaria parábolas como vídeos virais para ensinar os códigos da riqueza interior. Jesus sempre falou por parábolas. Histórias simples, com lições profundas. Ele sabia que a mente humana não é transformada por regras, mas por imagens, metáforas, significados ocultos que se revelam no tempo certo. Se vivesse hoje, ele seria um mestre dos reels, dos cortes curtos com impacto longo. Um vídeo de 30 segundos com uma parábola moderna seria suficiente para virar milhões de chaves ao redor do mundo. Imagine, por exemplo, uma parábola contada assim: o reino de Deus é como um homem que recebeu um talento e o enterrou por medo de perder. Ao final, nada colheu. Mas outro homem recebeu o mesmo talento, investiu, multiplicou, e o Senhor lhe deu ainda mais. Porque quem arrisca com fé, colhe com abundância, mas quem esconde o dom vive na escassez. Essa história simples carregaria uma verdade explosiva. O medo de perder é o que te impede de prosperar. A mentalidade de escassez enterra oportunidades, paralisa talentos, atrasa riquezas. Jesus faria você enxergar que Deus nunca te deu algo pequeno. Te deu um potencial que precisa ser ativado, não escondido. Ele usaria linguagem atual. Talvez contasse parábolas sobre dois empreendedores. Um que vendeu por necessidade e outro que vendeu com propósito. Um que vivia contando os centavos, o outro que confiava no fluxo e recebia em dobro. E o segredo não estava na estratégia, mas no espírito, porque você só manifesta o que vibra, e você só vibra o que crê. As parábolas de Jesus hoje ensinariam os códigos da mente milionária com um poder de viralização maior do que qualquer dancinha ou polêmica, porque
porque seriam histórias que falam diretamente à alma, que ativam coragem, visão, fé, que fazem você pensar: o que eu estou enterrando por medo que poderia me fazer prosperar se eu colocasse para jogo? Ele não ensinaria sobre dinheiro diretamente, ensinaria sobre identidade, porque quando você sabe quem é, o dinheiro vem por consequência. Prosperidade é uma expressão natural de quem está alinhado com sua missão e conectado com a fonte. E talvez essa seja a sua parábola de hoje. Você recebeu talentos, está escondendo ou multiplicando. Jesus criaria conteúdo eterno. Enquanto muitos postam por cliques, ele postaria para libertar. E você, está produzindo para impressionar ou para transformar? Quem planta valor, colhe prosperidade. A abundância segue o propósito. Jesus chamaria os pobres de espírito para despertar, não para permanecerem pobres. No tempo dele, quando Jesus dizia bem-aventurados os pobres de espírito, não era uma exaltação à miséria, era um chamado à consciência. Era como se dissesse: felizes os que reconhecem que precisam de algo maior, porque esses estão prontos para receber o reino. E se ele estivesse online hoje, essa frase seria o início de um vídeo que viraria uma chave em milhares de mentes. Ele olharia nos olhos da câmera e diria: você não foi chamado para viver na pobreza, você foi chamado para despertar. Ser pobre de espírito nos ensinamentos de Jesus nunca foi sobre viver sem. Foi sobre reconhecer que há mais, e que esse mais começa com a humildade de aprender, de abrir a mente, de permitir transformação. Jesus não glorificava a falta, ele glorificava o coração ensinável. E quando esse coração se abria, o fluxo vinha, multiplicações aconteciam, portas se abriam, cegos viam, e sim, vidas eram restauradas, inclusive financeiramente. Se ele estivesse nas redes hoje, com milhões de seguidores, usaria essa frase como um desafio direto à mente limitada. Diria algo como: a pobreza não é sua identidade, é um estado que pode ser curado. Assim como curei corpos, eu posso curar sua visão sobre dinheiro, propósito, valor e merecimento. Jesus sempre confrontou sistemas. E hoje, ele confrontaria o sistema da escassez. O sistema que diz que você tem que se sacrificar para merecer. Que você tem que aceitar uma vida mediana, porque riqueza não é espiritual. Ele chamaria isso de mentira, de prisão mental. E diria mais: se você se vê pequeno, viverá pequeno. Mas se enxergar o que o Pai colocou dentro de você, nada poderá te limitar. Jesus traria uma revolução na forma como olhamos para o dinheiro. Não como algo sujo ou mundano, mas como uma ferramenta do reino. Algo que nas mãos certas se transforma em bênção para milhares. Ele ensinaria que riqueza não é ostentação, é expansão, é alcançar, transformar, multiplicar. Portanto, ser pobre de espírito não é um destino, é o ponto de partida, é o lugar de sede, de abertura, de recomeço. E Jesus está dizendo agora: se você sente que não sabe mais o que fazer, parabéns, você está pronto, porque agora eu posso te mostrar um caminho novo. E esse caminho é de abundância, mas começa com uma decisão. Você quer continuar justificando a escassez ou despertar para o reino que já está dentro de você? Ele chamaria empreendedores como discípulos. Pedro era pescador, Mateus, cobrador de impostos. Jesus via potencial em quem o mundo chamava de comum. Se ele te olhasse hoje, veria um milionário dormindo aí dentro. Deus não chama prontos, ele ativa os dispostos. Mova-se. Jesus mostraria que a multiplicação começa com o pouco que você tem, e isso vale para ideias, dons e até dinheiro. Se Jesus tivesse um canal no YouTube, esse vídeo seria um dos mais assistidos. Como multiplicar qualquer coisa começando do zero. E ele não usaria teorias financeiras, planilhas ou promessas mágicas. Ele contaria uma história simples, como sempre fez. Talvez começasse assim: havia uma multidão com fome, 5 pães, 2 peixes e um coração grato.
Jesus pegaria o pouco, aquilo que qualquer um olharia e diria, não é suficiente, e transformaria em abundância. Mas o milagre não começava no pão, começava na consciência. Ele olhava para o céu e dava graças. Antes de qualquer multiplicação acontecer do lado de fora, ele multiplicava por dentro. É isso que ele te ensinaria hoje. A sua prosperidade não começa com o quanto você tem, mas com o quanto você é capaz de ver valor no que já tem. Quantas pessoas estão paralisadas porque acham que têm pouco? Pouco dinheiro, pouco tempo, pouco conhecimento, pouco alcance. Mas Jesus mostraria que o pouco, nas mãos certas e com o coração certo, é mais do que suficiente. Porque o segredo não é o tamanho do recurso, é o tamanho da fé. Hoje, ele postaria um vídeo com o seguinte título: Você já tem o suficiente para começar. E diria algo assim: você está esperando o muito, mas o muito está esperando você começar com um pouco. Pegue a ideia, pegue o dom, pegue o contato, pegue a coragem, dê graças e comece. Na mente milionária não existe falta, existe semente. E toda semente parece pequena, até alguém com visão começar a plantar. Jesus ensinaria que ideias são multiplicáveis, dons são multiplicáveis, relacionamentos são multiplicáveis. Tudo pode ser expandido se você mudar o foco da queixa para a gratidão. Ele não te mandaria correr atrás do dinheiro, ele te mandaria olhar para o céu, agradecer pelo pouco e usá-lo com excelência. Porque quando você honra o que tem, o universo responde com mais. O Pai não multiplica o que você despreza, multiplica o que você abençoa. E aí vem a pergunta que ele faria agora. O que você está ignorando que poderia alimentar multidões se você decidisse multiplicar com fé? Porque no fim, a abundância não vem do que você espera, vem do que você ativa. O Wi-Fi do céu é fé e está sempre conectado. Não importa o lugar, o tempo, a crise. Jesus acessava o poder do invisível. Ele ensinaria hoje: a internet muda o mundo, mas a fé muda realidades. Fé é o 5G da alma. Acredite e haja. Ele ensinaria que a verdadeira riqueza está em dar e que a generosidade abre as portas da abundância. Se Jesus estivesse na internet hoje, uma das suas mensagens mais compartilhadas seria sobre a lei espiritual da reciprocidade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas não seria um convite para doação vazia ou caridade superficial. Seria um chamado profundo para mudar a mentalidade, da escassez para o fluxo. Ele mostraria que dar é um ato de poder, um ato que gera movimento e expande sua vibração. Porque quando você dá, mesmo que pareça pouco, está enviando uma mensagem para o universo de confiança absoluta. É como se dissesse: eu acredito que tenho o suficiente, eu confio que o fluxo nunca vai secar. Na era digital, Jesus viralizaria com exemplos práticos, mostrando que dar não é só dinheiro, mas tempo, atenção, talento, conhecimento. Cada ato de generosidade real é uma semente plantada que voltará multiplicada para você. Não por mágica, mas por uma lei imutável da vida. Ele diria: se você quer prosperar, comece a dar e não espere para receber primeiro. A abundância nasce no coração generoso. Ele incentivaria as pessoas a compartilharem seus dons com alegria, a ajudarem sem esperar retorno imediato, a investirem na vida dos outros como quem planta um jardim que logo florescerá. Porque na mente milionária, o sucesso não é medido pelo que você guarda, mas pelo que você compartilha. Jesus traria uma revolução ao explicar que o dinheiro que flui em suas mãos não é apenas seu, mas parte de um sistema maior de troca e crescimento. Ele ensinaria que a generosidade ativa a confiança, e a confiança cria espaço para a prosperidade entrar. E faria um convite direto e desafiador. Você está pronto para abrir a mão e receber de volta multiplicado o que hoje você ainda segura com medo?
A mudança de atitude começa quando você entende que a riqueza não é um jogo de somar para si mesmo, mas de multiplicar para todos, inclusive para você. Jesus desbloquearia o algoritmo da abundância. A fórmula do crescimento não é segredo. Dar, servir, amar, crer. Quem vive esses princípios ativa o algoritmo do céu, que sempre recompensa com colheitas inesperadas. A mente escassa busca atalhos. A mente milionária entende princípios. Jesus mostraria que a mente milionária é uma mente que confia no invisível e age com coragem. Se Jesus estivesse na era da internet, ele nos ensinaria que o verdadeiro poder da riqueza está na fé inabalável. Não uma fé cega, mas uma fé consciente, que vê o invisível e age apesar das circunstâncias. Ele diria algo como: a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Essa fé, ele explicaria, não é apenas espiritual, mas a base da mentalidade de quem cria riqueza. Porque, na verdade, todo empreendedor de sucesso, todo visionário milionário, é antes de tudo alguém que confia no que não se vê e age mesmo assim. Eles não esperam garantias, eles avançam com o coração cheio de convicção. Jesus usaria suas palavras para mostrar que a mente que hesita é uma mente que perde oportunidades. Ele incentivaria a ação imediata, com a certeza de que o universo está conspirando a favor de quem decide dar o primeiro passo. Não temas, apenas crê. Seria seu mantra para quem está começando um negócio, investindo em si mesmo, sonhando alto. Ele também alertaria contra o medo paralisante que destrói sonhos. Onde está tua fé? Ele perguntaria, desafiando a mente a romper o ciclo de dúvida e insegurança. A dúvida, ele ensinaria, é o maior ladrão de riqueza e abundância. Nesse sentido, Jesus ensinaria que a fé é uma atitude prática. É acordar todos os dias e escolher agir com coragem, mesmo sem ver o resultado imediato. Porque a prosperidade verdadeira nasce dessa confiança inquebrantável no propósito maior. Ele ainda lembraria que, assim como ele confiava no Pai para suprir todas as necessidades, você também deve confiar no fluxo da vida para suprir seus projetos. Essa confiança não é passiva, mas ativa. É a combinação de fé e trabalho, oração e ação. E terminaria com um convite. Você está disposto a agir pela fé? A dar passos mesmo sem ver o caminho completo? Porque só assim o invisível se tornará visível e a riqueza realidade. Ele usaria o direct para despertar a sua missão. Jesus não mandaria spam, ele olharia no fundo da sua alma e perguntaria: o que você está fazendo com os talentos que recebeu? Propósito é a senha da prosperidade. Use o que você tem. Multiplique. Jesus ensinaria que a transformação da mente é o primeiro passo para manifestar a abundância. Se Jesus tivesse acesso à internet nos dias de hoje, uma de suas mensagens mais poderosas seria sobre a importância de renovar a mente para viver em abundância. Ele diria que, antes de qualquer mudança externa acontecer, seja financeira, emocional ou espiritual, a verdadeira transformação começa dentro de você. Ele ensinaria que a mente humana funciona como um jardim. O que você planta ali, cresce e floresce na sua vida. Se você cultiva pensamentos de escassez, medo e limitação, inevitavelmente colherá resultados pequenos, frustrantes e limitados. Mas, se você escolhe plantar sementes de fé, confiança e visão de prosperidade, começará a colher frutos generosos. Jesus usaria metáforas simples para ilustrar isso, como a do fermento que transforma a massa inteira, ou a do semeador que escolhe onde lançar a semente. E mostraria que, assim como ele ensinava, a mudança de mindset é um processo contínuo, não uma fórmula mágica, mas uma prática diária de renovar seus pensamentos, palavras e crenças. Ele explicaria que o segredo da abundância está em alinhar sua mente com a verdade de que você é merecedor de riqueza, capaz de criá-la e destinado a viver com plenitude.
Essa consciência ativa um poder dentro de você que começa a atrair oportunidades, recursos e pessoas que colaboram para a sua prosperidade. Além disso, Jesus destacaria a importância de substituir as palavras negativas por declarações positivas, como um decreto que reprograma seu cérebro e sua realidade. Ele diria que falar "eu posso", "eu mereço", "eu sou abundante" é tão essencial quanto trabalhar duro, porque sua mente é a chave que destranca as portas da prosperidade. E com uma voz firme e amorosa, ele convidaria você a olhar para dentro e perguntar: que pensamentos você está cultivando hoje? Eles te aproximam da vida abundante que Deus planejou para você ou te mantém preso na escassez? Jesus diria que o primeiro passo para a riqueza não está no banco, mas na mente. E que essa transformação mental é um ato de fé, um ato de coragem para abandonar velhas crenças e abraçar o potencial ilimitado que existe em você. Jesus te daria seguidores? Não. Te ensinaria a liderar. Jesus não queria multidões atrás dele. Ele queria uma geração que agisse como ele. Você foi feito para criar, empreender, governar, crescer. Mentalidade de sucesso é liderança. E começa liderando a si mesmo. Jesus mostraria que a persistência é a chave que abre as portas da abundância verdadeira. Se Jesus estivesse ensinando hoje nas redes sociais, uma de suas mensagens mais contundentes seria sobre a importância da persistência para alcançar a prosperidade. Ele saberia que, no mundo acelerado e cheio de distrações da internet, muitas pessoas desistem antes do tempo justamente quando a virada está próxima. Ele contaria histórias que evidenciam que o sucesso não é fruto de sorte, mas da determinação em continuar, mesmo diante dos obstáculos. Como a mulher que, apesar de ser rejeitada por todos, insistiu com fé até receber a cura. Ou o lavrador que não desistiu da terra seca e, ao persistir, viu a colheita abundante. Jesus ensinaria que a mente milionária não é feita de quem nunca fracassa, mas de quem levanta toda vez que cai. Ele diria que o segredo para manifestar riquezas e abundância está em não abandonar seus sonhos por causa das primeiras dificuldades. A persistência ativa forças que o dinheiro não compra, caráter, sabedoria e conexão divina. Ele também mostraria que a fé sem obras é morta e que a obra da persistência é o ato de demonstrar que você acredita no seu próprio chamado, independentemente das circunstâncias externas. Ele convidaria as pessoas a se comprometerem com seus objetivos, a serem pacientes com o processo e a manterem o foco mesmo quando tudo parecer difícil. Jesus lembraria que o reino não se manifesta de um dia para o outro, mas por etapas, e que o tempo certo vem para quem não perde a esperança. Ele diria: não pare, não desista, porque a colheita está chegando para quem persevera. Com essa mensagem, ele mudaria a mentalidade do "quero tudo rápido" para a consciência do valor do esforço constante, da fé resistente e da entrega diária ao propósito maior. Assim, Jesus mostraria que a verdadeira abundância não é só para os que têm talento ou sorte, mas para os que têm coragem de persistir, independente dos desafios. Conclusão: a internet mudou o mundo. Mas você já mudou sua mente? Jesus não precisa de Wi-Fi para te alcançar, mas talvez você precise desligar do mundo para se conectar com o que ele já depositou em você. Toda riqueza começa na mente. Toda transformação começa com uma decisão, e a sua pode ser agora. Se Jesus estivesse na era da internet, seu último ensinamento seria um chamado poderoso à transformação interior. Porque mais do que riquezas externas, ele mostraria que a verdadeira abundância nasce de um coração alinhado com o propósito divino e uma mente voltada para o bem maior. Ele diria que mesmo com todo o acesso à informação, a verdadeira mudança vem quando decidimos mudar nossa atitude diante da vida,
da prosperidade e do nosso próprio valor. Ele ensinaria que, para manifestar uma vida de riqueza e abundância, é necessário mais do que apenas estratégias e táticas. É preciso uma transformação da identidade. Você precisa acreditar que é digno, que pode criar, que merece o melhor e agir como se essa verdade já fosse real. Jesus diria: vocês serão como a luz do mundo, um farol de esperança e prosperidade para aqueles ao seu redor. Com a internet, ele usaria as redes para espalhar essa mensagem de empoderamento e esperança, convidando cada pessoa a assumir o controle de sua mente e coração, rejeitando as crenças limitantes que aprisionam e adotando uma postura de gratidão, fé e ação. Ele diria que a prosperidade não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos que estão dispostos a se transformar e agir com amor e sabedoria. Jesus mostraria que a abundância verdadeira está na conexão com a fonte criadora, na certeza de que o universo conspira a favor de quem escolhe viver com coragem e propósito. Ele inspiraria a mudar a mentalidade de escassez para uma mentalidade milionária, onde cada desafio é uma oportunidade, cada queda uma lição e cada dia uma chance de crescer. No fim, ele deixaria um convite sincero. Se você quer ver sua vida transformada, comece hoje mesmo a mudar seus pensamentos, atitudes e ações. A verdadeira riqueza começa dentro de você. E a partir daí, o céu é o limite. Agora, pare um instante e reflita. Tudo aquilo que você ouviu aqui não é apenas uma história. É uma verdade que pode transformar sua vida. A internet não é o segredo, nem o tempo em que vivemos. O verdadeiro segredo está dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua fé. Você tem o poder de mudar sua realidade financeira. Você pode construir uma vida de abundância, riqueza e propósito. Tudo começa com a decisão de renovar sua mente, de agir com coragem, de dar com generosidade e, acima de tudo, de acreditar que merece o melhor. Não importa onde você esteja agora, qual tenha sido seu passado ou seus desafios, a transformação é possível e está ao seu alcance neste exato momento. O que você precisa é dar o primeiro passo com fé, confiança e persistência.